Olá, tudo bem com você? Eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que clarificou muito a minha visão sobre diversos aspectos da minha vida, né? Algumas coisas que eu não compreendia, por que sentia, por que fazia falta, por que não fazia falta, nos meus sentimentos, no meu ser, né? E eu compreendi através desta clarificação que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada me trouxe em relação a corpo, alma e espírito. Eu não sou psicóloga, em primeiro lugar, quero te contar, eu não sou psicóloga, não sou teóloga, mas sou uma filha de um Deus vivo que tem muita curiosidade sobre as coisas de Deus, as coisas que falam sobre o mundo espiritual, as coisas que a palavra de Deus nos traz sobre a verdade eterna, que é Deus, um Deus triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E este Deus maravilhoso nos criou também como seres que possuem 3 aspectos, que é corpo, alma e espírito. E este ser maravilhoso nos explica através da sua palavra que nós somos seres espirituais também. A gente quer muitas vezes preencher o vazio que nós sentimos no espírito, o vazio que nós sentimos na alma, com prazeres carnais, prazeres no corpo. E da mesma forma, vice-versa. Quando a gente entende um pouquinho sobre corpo e alma e espírito, a gente entende o que precisa buscar para preencher cada aspecto do nosso corpo, que nos torna um ser. E aí ficamos plenos, um ser pleno, quando nós sabemos alimentar e preencher da melhor forma esses 3 aspectos do ser humano. E quando eu conheci a Deus, que eu tive uma experiência com Cristo Jesus, uma experiência inicial com o Espírito Santo, muitas coisas que aconteceram comigo eu não compreendia, porque eu não sabia direito o que estava acontecendo ali. Era algo inexplicável. Era o meu espírito convertido ao Espírito Santo de Deus. E aquilo estava promovendo e abrindo a minha alma para deixar ele trabalhar na minha vida, em todas as áreas. Então, assim, uma explicação breve. O espírito é onde está a nossa espiritualidade, é onde está aquilo que só pode ser preenchido com o que a gente não enxerga, com o mundo que não é natural aos nossos olhos. É o sobrenatural. A alma é onde está o centro das nossas emoções, desejos e vontades. Os nossos sentimentos estão guardados na alma. E o corpo é a matéria, é aquilo que está carregando a alma e o espírito, é a carne, né? A Bíblia Sagrada, ela usa muito esse termo, a carne, né? E quando a gente fala em desejos da carne, nós estamos falando em desejos da alma, né? Que são preenchidos através da carne, do uso da carne. Então, muitas vezes é uma guerra entre corpo, alma e espírito. É uma guerra. Eu sei o que não devo fazer, mas a minha alma tem desejo e realiza no corpo. Você está entendendo? Né? E quando o meu espírito, ele é convertido ao Espírito Santo de Deus, convertido a Cristo Jesus para receber o Espírito Santo de Deus, eu passo a deixar que não seja mais somente o meu espírito atuar. Eu deixo o Espírito Santo atuar dentro de mim, abrindo passagem para a alma, onde ele vai converter os meus desejos, né? Para que eu passe a realizar os desejos de Deus e não mais os meus. E é uma guerra, é um processo assim eterno. Eu penso que enquanto estamos aqui, né, é para sempre. É todo dia quando eu acordar, eu permitir que o Espírito Santo de Deus prevaleça sobre os meus desejos, as minhas vontades, o meu eu. Porque sabemos que, infelizmente, o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos são de uma natureza pecaminosa,
não são desejos para Deus, não são desejos bons, desejos que vêm do céu, são desejos da natureza humana, que é caída e pecaminosa. Por mais que muitas vezes estão disfarçados em boas atitudes, uma imagem, uma embalagem bonita. Qual é a real intenção? Qual é a real intenção do que tem lá dentro? Será que a real intenção é genuína? Ou será que é manipulativa? Será que é cheia de procura de resultados e cheia de desejos próprios e egoístas? É esse tipo de coisa que a gente passa a entender e deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de nós para que a gente consiga ser verdadeiro com nós mesmos e com Deus, para que Ele trabalhe no profundo da nossa alma. Relembrando, quando eu digo alma, eu falo sobre desejos, vontades, necessidades, sonhos, estão no âmbito da alma, né? E aí o Espírito Santo trabalha nas motivações desses desejos. E aí, consequentemente, o nosso corpo acaba sendo consagrado a Deus. Quando eu consagro a minha alma e deixo o meu espírito em comunhão com o Espírito Santo. E aí a gente fica completo. Quando eu tenho Cristo na minha vida, o Espírito Santo vem trabalhar, eu vivo inicialmente uma experiência tremenda de presença de Deus, de comunhão com Deus. Eu preencho aquele vazio imenso que eu tinha dentro de mim antes de receber o Espírito Santo. Nós maquiamos muitas vezes isso. Nós buscamos em tantas coisas no mundo, quando eu digo no mundo, nas coisas, algo que só pode ser preenchido, aquele vazio que está ali, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Que quando ele vem, por mais que eu enfrente milhares de problemas na minha vida, eu sei que estou no caminho certo, eu sei que aquilo está preenchido, eu me sinto preenchida. Eu sinto que eu estou no caminho certo. Não fica faltando nada. Quando nós não temos a nossa espiritualidade completa, que só pode ser completa com o Espírito Santo de Deus, através de Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus, me colocando como filha de um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sempre vai faltar alguma coisa. Eu posso ter tudo, todas as outras áreas da minha vida aqui, completas e bem feitas, mas eu não sou um ser completo. Porque vai faltar, sempre parece que está faltando alguma coisa, que eu não estou preenchido. E ao contrário disso, quando me faltam coisas aqui, se eu tenho isso, se eu tenho esta parte, o meu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus, todo o resto flui, porque eu estou completo. Então, é uma coisa que clarificou na minha visão, porque inicialmente a gente recebe o Espírito e nós vivemos aquela comunhão que parece inexplicável. Ana Paula, me explica como foi o teu contato com Deus inicialmente. Eu não tenho como explicar. O que eu posso te falar é que é maravilhoso e que você precisa deixar isso acontecer na sua vida. Você precisa viver essa experiência. E aquele Espírito Santo vai produzindo e gerando em você um fruto. Inicialmente ele vem com poder para te arrancar do lamaçal do pecado. E aí inicia-se um processo de gerar o fruto do Espírito, que é desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida. E aí sim, esta parte dói, porque aí eu deixo o Espírito Santo começar a trabalhar, pisar no meu eu, nas minhas vontades, nas minhas crenças que eu tive até então, que eram corretas e verdadeiras, e eu passo a deixar ele criar o caráter de Cristo em mim. E aí que muitas vezes a gente questiona, aquela pessoa é de Deus. Ela crê em Deus. Como que ela não muda nisso? Porque aí faz parte do processo.
Pode ser que ela não está deixando o Espírito Santo fazer o processo na vida dela. E naquelas áreas ela ainda não teve transformação. Porque estar com Cristo, o verdadeiro arrependimento de pecados, é quando é produzido transformação em nós. Eu reconheço a minha natureza pecaminosa, cheia de desejos desenfreados da carne, da alma humana, e eu deixo o Espírito Santo trabalhar, operar e transformar. Então, sim, tem pessoas convertidas em espírito, mas que não deixaram o Espírito Santo converter a sua alma. E escuta bem o que eu vou te dizer. A palavra de Deus é bem clara, que para a volta de Cristo Jesus, para que possamos estar com Ele, passar com Ele a eternidade, temos que estar convertidos a Ele de corpo, alma e espírito. Ele precisa trabalhar em nós, em nosso ser por completo. Vou ler para você porque eu aprendi outra coisa, que toda palavra que eu digo, que eu não tenho um embasamento coerente, bíblico, ela é em vão. Então eu vou ler para você o que a palavra de Deus, palavra revelada, palavra viva, fala sobre isso. Que se encontra em 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 5 e o versículo é o 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito, alma e corpo. Esses três aspectos do nosso ser precisam estar consagrados e santificados ao Senhor. Espírito, quando eu conheço a Deus, é imediato. Quando eu abro, quando eu permito, quando eu levo o meu entendimento, o Espírito é imediato. Ele faz uma obra imediata. Eu creio nele, eu acredito nele. A obra da minha conversão em espírito é imediata. No corpo não vai acontecer mudanças, mas a alma é processo. E a alma vai fazer com que os cuidados com o meu corpo, em todos os sentidos, comecem a acontecer. Então, na alma é processo. Na alma é processo de molde de caráter, processo de geração de fruto. Quanto mais eu der abertura para o Espírito de Deus trabalhar na minha alma, mais o processo completo vai acontecer. E é aí que a gente precisa se esforçar, se dedicar no conhecimento da palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo, para que ele possa fazer uma obra completa nas nossas vidas, tirando aquele vazio inicialmente, preenchendo com o seu Espírito e deixando ele atuar na nossa vida, com o seu poder e com a sua presença, diariamente. Diariamente precisamos de Deus, somos dependentes desse Deus, Ele tem vida em abundância para nós aqui nesta terra e vida eterna quando partirmos daqui. Temos vida em todos os momentos com este Deus. Deixe Ele trabalhar nos seus desejos, nas suas emoções. Deixe Ele trabalhar naquilo que você tem sentido. Peça para Ele preencher esse vazio. Peça para Ele arrancar de você aqueles desejos pecaminosos da natureza humana e preencher por desejos e sonhos do Espírito Santo para a sua vida, que são melhores e muito mais profundos do que você possa imaginar, do que você possa sentir. Os planos do Senhor para nós são de bênção, são de paz, são de alegria. Mas muitas vezes nós
na nossa natureza pecaminosa, e impedimos que o Senhor trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Então precisamos deixar que esse processo aconteça. Precisamos querer e a cada manhã desesperadamente clamar por esse Espírito Santo, por este Deus maravilhoso, por este Jesus Salvador em nossa vida, pelo Espírito Santo, que vai pegar e vai me limpar e produzir em mim uma nova criatura. Deixar ele me limpar. É como se ele pegasse um terreno sujo, baldio, cheio de lixo, e fosse lá e pegasse uma máquina daquelas retroescavadeira, aquelas que vão arrancando tudo por onde passam, e passasse lá e fosse limpando. E por mais que doa, a limpeza acontece e eu passo a ser terreno novo, terreno limpo, para criar uma nova edificação, uma nova construção, uma nova fundação, uma nova vida, uma nova casa de habitação para esse Deus maravilhoso que tem vida em abundância para mim e para você. Que Deus te abençoe, que a cada manhã Ele possa ser o seu melhor amigo, aquele que vai derramar misericórdias a cada manhã sobre a sua vida, aquele que vai operar em todas as áreas, se assim você permitir. Se você deseja vencer, se você quer vitória, deixe esse Deus maravilhoso, Deus vencedor, atuar e operar em todos os âmbitos do seu ser. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.